Olá galera, boa tarde, boa noite, de acordo com o fuso horário que você vai dar uma olhada nesse vídeo. Então, outono aí, espetáculo de cores aí da natureza, né? Vermelho, amarelo, marrom escuro, marrom claro. É um espetáculo da natureza, olha só. Que bonito, né? Então, hoje eu vou bater um papo com vocês sobre uns influenciadores que minha esposa encontrou, né? Aí na internet faz um tempo. E depois que a gente fez esse micro canal, mini canal, sei lá, depósito de vídeo, né? Com respeito à galera aí que tem um canal sério, que isso aqui eu faço por entretenimento. Se um dia crescer, cresceu. Se não crescer, também tudo bem. Então ela estava me falando sobre o Toguro, né? Um rapaz aí de São Paulo que fez uns vídeos, né? E ela falou pra mim, olha só que esse rapaz ele veio das quebradas e tá conseguindo, né? E eu fui dar uma olhada, né? Por quê, gente? Porque na época que a gente veio pra cá não tinha isso, né? Então a gente não... A idade nossa também já, mais de 40 e pouco, então a gente já tá meio que acostumado com a cultura, né? De correr atrás e tal. Então hoje mudou, graças a Deus, com a internet, né? Até eu mesmo, quem diria, fazendo esses vídeos. E meio que eu fui dar uma olhada, né? E eu me identifiquei muito com uma coisa dele, que foi a perca da mãe, né? E eu fiquei pensando, nossa, cara, esse cara sente uma dor, né? A mesma dor que eu sinto, assim, aquela coisa de dizer, cara, a mãe não tá mais, bicho. Aí eu escutei uns vídeos dele, né? E tava dizendo, cara, como que pode, né, bicho? Um cara que eu nunca nem conheci, nem vi, e as mesmas coisas, né? Eu sempre... inclusive, eu vim para cá, para a Europa, na época, não foi buscar riqueza, não foi fugir da minha realidade, do álcool, da droga, da vida que eu levava, né? A vida que eu levava. Então, eu vim para cá meio que para sumir, né? Sumir. E eu noto, pela experiência que eu tenho, que ele faz isso, ele está no meio de pessoas, graças a Deus que ele tem dinheiro, e esse dinheiro dá para ele meio que tentar tapar essa solidão, né? Como é que se tapa essa solidão? Uma das coisas que ele faz, e que eu dei uma olhada no vídeo, e que meio que maqueia, meio que dá uma aliviada, é estar no meio de pessoas, né? E tá fazendo bem para as pessoas e tá se entretenendo, né? Tá se distraindo para não pensar na mãe. Eu sou diferente dele no sentido que eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho essa condição financeira que ele tem, mas graças a Deus eu moro em um país de primeiro mundo, tenho nacionalidade espanhola, e eu fico vendo, né, a situação dele. Eu assisto alguns vídeos, né? A minha esposa me vem trazendo esse novo mundo para me dar uma olhada. E realmente eu sinto, né, aquela dor. Só entende de dor aquele que sente. Você pode buscar o melhor psicólogo do mundo, você pode buscar o melhor arquiteto mental, os que dão opinião, os que estão tudo, mas só pode entender de dor, de perca de mãe quem já perdeu. E da forma que faz, né? Aquela dor que você nunca mais vai ver, que tudo que você faz parece que não tem sentido porque ela não tá para ver. Por exemplo, como eu queria que a minha mãe tivesse agora viva e vesse eu aqui sem beber, sem fumar, cheguei até essa idade, tô tranquilão, entendeu? Com uma família, trabalhando, tranquilo, vivendo num país de primeiro mundo com nacionalidade, né? Mas infelizmente ela não pode. Então o que acontece? Me causa
por mais que eu tenha tudo nessa vida, eu não vou ser feliz nunca, porque totalmente, né, isso não tem cura, isso tem controle, né? E as pessoas que andam com ele podem distrair, podem distrair ele, pode fazer o que quiser, mas a essência que vem de dentro dele foi criada pela mãe dele, entendeu? Então, às vezes, por isso que eu acho interessante, né, a forma em que ele conduz, às vezes ajudando as pessoas e fazendo o que ele faz, né? Agora, esse vazio que ele sente, né? Esse vazio que de vez em quando bate, né? Até hoje, minha mãe faleceu vai fazer muitos anos e até hoje eu faço a mesma coisa. Fico em casa assim, me lembro dela, toda a minha conquista, toda a minha tristeza, todos os sentimentos que eu tenho fortes e que influenciam as minhas vitórias pessoais, as minhas tristezas, tudo eu me lembro da minha mãe. A minha mãe está presente comigo para sempre. O nome dela está tatuado na minha perna, né? E eu digo, olha que legal, cara, esse cara, que legal. Agora ele tem que ter cuidado, por quê? Porque eu vivo num país de primeiro mundo já há muitos anos, eu conheço como funcionam as coisas e às vezes na busca de uma realidade virtual, porque esse mundo aqui é ilusionário, tá? Tudo aqui é ilusionário, a gente vai morrer e vai acabar sendo uma ilusão. Agora o mundo espiritual é real. Então ele tem que ter cuidado, né? Eu sei que ele não vai ver esse vídeo, eu sei que esse pessoal que tem essa rede social no Brasil, eu não tenho experiência com rede social no Brasil, mas eu sei que dá muito dinheiro, o pessoal fica lá, não tem experiência com essas coisas. Então ele realmente, gente, ele realmente tem que ter cuidado, né, para que ele busque um motivo, busque que Deus, né, ou a força que rege esse mundo, né, que procure adestrar a mente dele. Adestrar. Existem regiões na nossa mente que nos conecta com Deus e ele conserta nossas células mães, a nossa conduta. Para quê? Por verdadeiro motivo. Cuidar do corpo, né? E que esse corpo que eu vejo, pô, muita gente tem dinheiro, aí faz reposição hormonal, aí faz uso de proteínas adoidado, né? Come um monte de coisas que parecem prazerosas e logo deteriora o rins, o fígado, essa proteína transforma em gordura, né? Então a pessoa vai se acabando, vai ficando triste, vai causando carência, né? É como suplementação. Eu suplemento zinco, porque o zinco traz força no ser humano, mas tem que ser com cobre. E tem um monte de coisa que o corpo naturalmente regula e sinteticamente desregula, né? Se você joga muita coisa sintética. Então, tudo isso tem que prestar atenção. Por que eu estou falando isso? Porque isso influencia na bioquímica e na decisão, né? Eu penso que ele deveria, né? Eu penso que ele deveria crescer bastante mais e depois meio que ajudar do jeito que tá, mas com uma estrutura que não perca. Por exemplo, tá no confortável, tá com bastante dinheiro e depois começar a ajudar e buscar uma nova etapa da vida. Qual é a nova etapa da vida? A nova etapa da vida que ele vai ter é buscar o mais além, tipo assim, depois que eu me for daqui, o que vai acontecer comigo? Como que vai ser minha vida? Minha vida vai ser sem sentido? Eu vou ficar correndo por nada? Porque Salomão disse que o sucesso e as coisas que não... Sucesso e insucesso, eles acontecem tanto por bem como por mal. Então ter dinheiro pode acontecer por uma pessoa ruim, como ter dinheiro pode acontecer por uma pessoa boa. Mas o que essas duas pessoas têm em comum é que vão morrer. Você está me entendendo? É que elas vão morrer.
né? Então, isso passa rápido, né? A única forma de nós fazermos alguma coisa nessa vida que honre a nossa mãe que se partiu, né? Que eu pensei em me suicidar, eu pensei que a vida não tinha mais sentido, né? E depois que a minha mãe faleceu, eu fiquei pior, né? E hoje em dia eu acreditei em Deus, né? Não acreditei em Deus porque eu tinha medo da morte, nem acreditei em Deus porque a gente tem que acreditar em alguma coisa para que a vida tenha sentido. Não, eu acreditei em Deus, não acredito em religião. Eu acredito em Deus. Religião sempre está como política, está como sempre no meio do religioso, tem um mais esperto, sempre acaba no dinheiro, né? Você chega para um crente, às vezes dá um dinheiro por qualquer religião, pronto, tem que ter muita personalidade. E eu vou dizer uma coisa, eu sei que existe muita gente metida boa nesse mundo, a gente tem que ter cuidado com os falsos bons. Mas eu vou dizer uma coisa, como esse cara, se ele não perder a essência dele, e muitas pessoas que tem por aí, nós só somos assim de pensadores da vida porque a gente foi ferido. Se eu não tivesse perdido minha mãe, eu não tinha essa concepção, eu não tinha essa forma de opinar forte. Se esse cara não tivesse perdido a mãe dele, se ele não tivesse sofrido o que ele sofreu, ele não teria sido lapidado pela vida, ele não seria com o coração que ele tem, porque apesar, olha, pelo pouco eu não conheço ele, mas pelo pouco que eu vi os vídeos dele, ele se move sempre no ninho de cobra. Mas por que ele se move no ninho de cobra? Porque as pessoas têm carência. E quando as pessoas têm carência, elas fazem qualquer coisa, como morrer afogado. Se você pula para salvar, a pessoa fica querendo já salvar ela e você que se dane, fica metendo você pro fundo, você diz calma, calma, e a pessoa fica tentando. É a mesma coisa, eu vejo esse cara no meio, ele tentando salvar pessoas e as pessoas empurrando a cabeça dele pro fundo. Por quê? Não é maldade das pessoas, é instinto, brother. É instinto de sobrevivência. Entendeu? Instinto de sobrevivência. Então, o Toguro, né? Ele tem que pensar na mãe dele, a presença da mãe dele, é o regulador do amor dentro da mente dele. É a presença dela, apesar de já ter ido desse mundo, é a presença dela que faz a vida ter motivo para ele e a vida ter sensibilidade na mente dele. Entendeu? Esse cara, ele tem condições de ser um cara muito querido no Brasil inteiro e até no mundo. Agora tem uma coisa, ele não tem que se deixar influenciar nem pelo muito dinheiro, né? Porque o dono da iPhone, ele morreu de câncer de próstata. De próstata não, foi de próstata? Não, foi de pâncreas. Ele morreu de câncer de pâncreas. E o que adiantou ele ter todo o dinheiro do mundo, famoso, e morreu? O que a vida não tem. Aquele cara ali, se ele sentir a mesma coisa que eu sinto pela perca da minha mãe, meu amigo, eu vou te dizer que dinheiro não faz ele feliz, não. Sabe por que ele joga com dinheiro? Sabe por que ele virou influenciador? Sabe por que ele tem tudo o que ele tem agora? É para que a vida tenha um motivo, porque ele já perdeu o motivo de viver e não sabe. Agora, a presença dela espiritualmente faz com que ele tenha motivo. Aí ele fica seguindo. Tanto prova que eu duvido, cara. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de ter dinheiro. Eu tinha a oportunidade, cara, de ser um também influenciador da internet, porque não existia isso aqui. E eu, quando teve o Facebook, os primeiros Facebook que começou a abrir esse negócio de vídeo ao vivo, eu comecei a ver Felipe Verdun fazendo. E aí, o amigo de Fabrício Verdun. E aí eu comecei a fazer também, porque eu tinha um pouquinho de pessoas legais lá no meu Facebook. Só que aí eu não, sabe, não sei, não tenho dom para manejar com isso, sabe? Não tenho dom. Então eu fiquei assim, colocando vídeos aqui, como um hobby, e coloco uns vídeos aí falando sobre a minha vida aqui, por que eu não consegui ter tanto dinheiro aqui, não ter nada assim, não ter só o suficiente para me viver. E é isso aí, mas ele tem que ter muito cuidado, porque
Tristeza é um passo para a depressão. Admiração é um passo para a inveja. E ele tem muitos amigos, tem muitas pessoas colando com ele, justamente por isso. Gente, só tem hoje em dia sensibilidade de realmente falar assim, olha cara, eu estou perto de você porque você sente a mesma dor que eu. Pô, cara, tá mais fácil os caras que pegaram porrada da vida, que perderam as mães, ser um verdadeiro amigo dele, de que as pessoas às vezes que rodeiam. Porque as pessoas, elas querem uma troca. A vida deles é normal, é cotidiana. Então eles querem isso com ele. E ele sabe disso, ele sabe que as pessoas estão ao redor dele por causa de dinheiro. As únicas pessoas que não vão ficar ao redor dele por causa de dinheiro é quem já sentiu essa dor, que a vida não tem sentido sem a mãe, é quem já tocou o fundo do poço. Você está me entendendo? Isso é difícil de encontrar. Hoje em dia é difícil você encontrar um religioso que não seja corrompido por dinheiro. Hoje é difícil você encontrar um amigo de verdade, aquele que você diz assim, cara, eu fiquei pobre, e você abraçar e dizer, cara, mas agora quando a gente tem em comum isso, a perca da mãe, a perca do sentido, um pedaço da vida, porque o cara tá no botão vermelho, sabe um avião quando cai? E aí bota no botão vermelho, como é que se diz? No alerta para sobreviver. É assim, o cara tem dinheiro, o cara viaja e tal, isso. Mas a mãe tá aí dentro, a saudade. É como eu. Eu talvez fiquei aqui, ó, nesse cantinho norte da Espanha, frio, ó, por causa disso. Porque já não me vale tanto a pena ir para Madrid, Barcelona, lutar. Logo tem as minhas sequelas, eu usei droga durante 20 anos, eu tive problema, minha família se acabou, sabe? Morreu pessoas, meu irmão morreu afogado, a minha vida se transformou no inferno, cara. Agora eu vou dizer uma coisa, isso serviu de lição pra mim. Sabe por quê? Porque hoje em dia eu não faço amizade com ninguém por causa de dinheiro, e dinheiro não me compra. Por causa que eu sou melhor não, gente. Tem um monte de gente fazendo o mesmo discurso. Sabe por quê? Sabe por que o dinheiro não consegue me comprar? Porque eu perdi uma pessoa que deixou um vazio que o dinheiro não traz de volta. Hoje em dia é muito melhor você ter amigos de pessoas que têm algo em comum com você nesse sentido, de que no material. Porque as pessoas dizem, você sabia que as pessoas dizem? Não, rapaz, não, eu sou seu amigo. Você só sabe que as pessoas são... Hoje em dia é muito difícil. Eu não tenho amigo praticamente, eu não tenho amigo, sabe? Mas eu acredito que um dia eu vou ter um amigo. E eu acredito que um dia eu vou ter um amigo que passou alguma coisa, por exemplo, o cara morreu a família inteira dele e tal, e ele tá aí. Não é depressivo, mas tipo assim, vendo a vida de outra forma, de outra perspectiva. Porque quando você perde as pessoas mais importantes da sua vida, você fica sensível, você se importa com os outros, quando você não se revolta, né? Então essas pessoas, elas saem desse mundo material, elas saem, elas têm como sobreviver, elas buscam trabalhar, elas buscam fazer tudo, mas elas meio que não têm muito sentido. Então essas pessoas não vão estar perto de você pelo que você tem, e sim por causa que precisamos, somos seres sociáveis, precisamos ter amizade, precisamos nos comunicar, somos seres sociais, precisamos produzir, precisamos crescer. Por que ele está viajando pelo mundo? Por que ele está viajando? Eu não sei muito bem, vou passar a ver um pouquinho mais os vídeos dele. Por que ele está? Porque ele tem que se... Uma pessoa assim, se ele não tiver conhecendo pessoas novas, se ele não tiver ajudando pessoas, se ele não tiver comunicando com pessoas, se ele não tiver escutando pessoas, ele deprime. Entendeu? Ele precisa... Só que tem que ter cuidado o seguinte... Eu acho que ele tem que ter cuidado no sentido de a máquina, né? A máquina, o espiritual dele pode ser bom, né? Ele tem ajudado as pessoas e tal, mas ele tem que ter cuidado com a máquina, o que necessita matéria-prima. Um cérebro, ele só funciona bem se ele tiver colesterol, se ele tiver ômega 3 na parte cinza do cérebro. Então ele precisa descansar, precisa dormir bem, precisa ver o que está inflamando o corpo, entendeu? Precisa parar de tomar muito estimulante,
porque eu acho que o organismo dele deve ser passivo, porque ele se entope de pré-treino, né? Essas coisas que contém cafeína, estimulante, isso acelera o metabolismo, às vezes acelera a velhice, às vezes causa distúrbios, porque é uma coisa muito sintética dentro do corpo natural. Ele precisa descansar, ele precisa sentar-se em um lugar onde as pessoas não fiquem perturbando muito, sabe? A necessidade do mundo é tão grande que as pessoas ficam empurrando. Eu vejo o mundo numa fila onde as pessoas querem o local da frente, então ficam se empurrando. Então ele está aí como uma oportunidade de deixar essas pessoas ser os primeiros. Então todo mundo quer. E aí, cara, estafa mental, né? O cara vai ficar com problema. Agora que é novo, não está apresentando, mas as células vão ficando mais velhas, vai baixando testosterona, vai baixando todos os hormônios, a eficácia, aí o que vai acontecer? O cara vai ficar mais depressivo, né? O cara vai ficar mais coisa, e aí o que vai acontecer? Depois, se o cara ficar no manicômio, ficar tudo, só a família, meu amigo, e olhe lá, entendeu? Vai sumir. Então a gente tem que ver o verdadeiro. Eu sou a favor da pessoa ganhar dinheiro, eu sou a favor da pessoa ser rica, mas depois tem que buscar um sentido para isso. É bilionário? É trilionário? Tá, constrói um monte de apartamentos nos lugares mais poderosos do mundo e daí fica vivendo desse dinheiro. Para quê? Para ajudar, fazer algum sentido na vida, ajudar aqueles que cruzam o caminho. Não, a gente não pode ajudar todo mundo. A gente só pode ajudar aqueles que cruzam o nosso caminho, porque assim a gente tem o ok de que a vida nos colocou essa pessoa aí, que você tem que fazer. Ajudar todo mundo, não podemos. Sobrecarga. Nós não somos seres de aguentar tudo isso. Sobrecarga. Então, gente, é isso aí. Então eu gostei, a gente comentou, eu e minha esposa, eu digo, olha, cara, sabe, a única coisa que me chamou a atenção no Toguro foi a perca da mãe e aquela dor que ele expressa em alguns vídeos. Só isso. O dinheiro dele não me interessa, a vida dele como sucesso não me interessa, até porque eu moro num país onde aqui só conhecem mesmo, o famoso chama atenção, é Pelé, é Xuxa e esse pessoal. O resto pode andar por aqui tranquilo que ninguém liga, mas eu não estou me desfazendo, né? Não estou me desfazendo da pessoa, não sou assim. Mas é isso, cara. E eu me identifiquei muito, né? Eu vi ele chorando, eu vi ele falando sobre a mãe dele, eu senti na mesma hora a mesma dor. Eu digo, pô, esse cara... E o pior que ele é vulnerável. Por mais que seja inteligente e tal, cuidado, porque a luta não é contra a carne. Então o cara tá aí, todo mundo vendo que o cara tem dinheiro, que tem isso, então a galera vai... Eu não culpo o ser humano por isso, é uma necessidade. E quando tem necessidade, neguinho diz, meu amigo, se for para chorar, é minha mãe que chora dele. A galera pôr dinheiro, mas é por quê? Porque as pessoas têm a vida normal. São pessoas de vida normal, sabe? São pessoas que têm a vida normal. São pessoas que têm a mamãezinha, papai em casa, então... O sonho é ter muito dinheiro, o sonho não é ter caráter, o sonho não é buscar o mais além do raciocínio. O sonho é ter dinheiro. E eu não busco ter fama, não busco ter dinheiro. Eu busco solucionar espiritualmente essa carência, essa falta, né? Honrar minha mãe, né? O meu pai que faleceu, eu sou filho de criação, fui dado numa porta de um supermercado. Fui dado assim como um cachorro na porta do supermercado, quando eu tinha semanas de nascido, sabe? E eu conto isso tranquilamente hoje. Antes eu tinha revolta, é por isso que eu aprontava muito, porque eu não conseguia aceitar que as pessoas viviam tranquilo e eu tinha que viver esse pesadelo, entendeu? Então eu conversei com a minha esposa, né? E ela falou pra mim, olha, esse rapaz aí tem dinheiro, tem uma coisa, venceu do baixo, né? Eu acho que é por isso que ele faz aquelas tatuagens, porque eu fiz a minha tatuagem por isso também. Eu queria expressar no meu corpo a minha dor. Eu fiz uma tatuagem em mim, as primeiras tatuagens que eu fiz muitos anos atrás,
que nem existia, a tatuagem era visto como marginal, não era visto como uma pessoa, é uma arte. Hoje em dia é uma arte, né? Mas antigamente, cara, tinha que ter muita coragem de fazer tatuagem. E eu fiz umas tatuagens, eu fiz no meu braço um extraterrestre, tipo um demônio, dois gárgulas se abraçando, que significava a falta de amor, a confusão sexual, tudo nessa terra, entendeu? E eu fiz isso no meu corpo, né? E hoje em dia eu tô aqui, sou feliz, né? Não sou rico, não tenho dinheiro, trabalho normal, mas sou feliz, né? Sou feliz porque eu consegui encontrar um sentido da vida, mas demorou. Eu várias vezes pensei em me suicidar, né? Porque a vida, toda a conquista que eu tinha, eu ficava alegre. Aí depois eu me lembrava da minha mãe e dizia, mas ela não tá aqui para ver, meu amigo. Eu queria ela ver. Eu conversando agora sobre isso, claro que não falando dela morta, eu queria ver ela vendo que eu moro em outro país. Tem muita gente que quer ter nacionalidade. Eu não tenho permissão de residência aqui não, eu tenho nacionalidade espanhola. Você está me entendendo? Tenho 2 filhos nascidos na Espanha, 2 filhos burgalês, nascidos no norte da Espanha, entendeu? E tô bem, cara, tô bem e minha esposa me mostrou, agora eu vou passar a acompanhar, né, essa parte. E não adianta, cara, não adianta chegar psicólogo, amigo e dizer não sofre, não, porque isso aí, gente, é marcado o amor, é na alma, e coisa de alma não se cura com psicologia, nem com filosofia, entendeu? Então eu espero, né, porque como ele não vai saber nem que eu existo aqui, mas eu espero que ele possa conseguir todo a riqueza desse mundo, né? Mas depois parar para viver de verdade, né? Ter aí uma condição financeira como empresário estável, né? E logo depois começar a ajudar as pessoas que cruzam e não só ensinar, não só ajudar as pessoas que cruzam a vida dele, mas disciplinar e motivar a elas não dar tanto valor nas coisas materiais, e sim nas pessoas mais importantes da nossa vida. Entendeu? Então esse cara aí, eu desejo tudo de bom para ele, né? Que ele consiga ficar bilionário e depois disso ajudar muita gente, né? Porque eu vi os vídeos, eu vi gente que ele ajudou que não se esforçou tanto. Simplesmente estava no local certo, na hora certa. Logo eu vi outros que ele cobra esforço. É isso o propósito da vida. É isso. É que cada um tem uma motivação dentro da sua capacidade. Então, para uns ele chega e diz assim, cara, tu quer cantar lá na minha casa? Vamos lá. Do dia para a noite o cara fica cheio de pessoas ao redor. Ele chega para outro e diz assim, olha cara, você tem que ir lá, mas você tem que se esforçar. A vida é assim. O sol nasce para todos, meu amigo. Mas, às vezes, quando amanhece, uns estão rindo e do outro lado os outros estão chorando. A vida é assim, mas eu desejo tudo de bom. Fico feliz, né, de ter o Brasil aí ganhando muito dinheiro pela internet. Pessoas que têm oportunidade, que não tinham oportunidade de jeito nenhum. Através da internet hoje em dia, independente de ser sábio, burro, analfabeto ou semi-analfabeto, ou o que seja, eu fico muito feliz de ver dirigindo um carrão, vivendo uma vida de maravilha. Sabe por quê? Porque a internet proporcionou isso. E olha, muitas das vezes a gente faz cursos, né? Cursos de como lidar com isso. E tem gente que pega um celular e fica rico de um dia para o outro. Não tem muita explicação, é ser você mesmo, é você agir. Ele tem que ter cuidado para não perder essa essência que ele tem, que a mãe dele deixou. Que é isso que faz ele diferente. Porque eu tenho certeza que eu não conheço ele, mas se ele sentir a mesma dor que eu, o dinheiro não é tudo para ele não. É só que ele tem que se defender tendo dinheiro. Porque se ele não tiver dinheiro, cara, ninguém vai olhar para ele, ninguém vai dar oportunidade para ele. Ninguém. Ele tendo criatividade, ele tem que encontrar alguém que aposte.
Ele tem inteligência. Quantas pessoas inteligentes não estão no mundo? Quantas pessoas inteligentes não estão no mundo? Quantas pessoas inteligentes não estão no mundo e não tiveram a oportunidade de expor a inteligência? Quantas pessoas são jogadores de futebol melhores dos que foram destacados, né, hoje em dia, e não tiveram a oportunidade? Tem gente que tá mais velho, já passou da idade, jogava muito mais do que esses jogadores que tem hoje. Então é isso, galera. O vídeo tá muito longo, mas como não me importa muito, não tenho muito, não sei, eu sei que isso aqui é mais um desabafo, é uma opinião, né, sobre o que minha esposa me comentou ontem. E agora eu vou passar a olhar alguns vídeos. Eu não vou ficar olhando direto, porque às vezes eu tenho que fazer minhas coisas, mas de vez em quando eu vou dar uma olhada nesse canal, porque me interessou, assim como está interessando para milhares de pessoas. Um abraço aí, que Deus abençoe você.